E aí pessoal, aqui é Gaia, vamos continuar aqui com nossa série de vídeos sobre o jogo de RPG Mutantes Malfeitores, terceira edição. E nós falamos no último vídeo sobre os atributos, as habilidades do personagem, que representam as capacidades inatas, inerentes à maioria dos seres. E agora nós vamos falar sobre as perícias. E isso é muito importante, as perícias que em outros jogos podem ser meio que secundárias, você pode ter personagens sem perícia. Em Mutantes e Malfeitores, as perícias são extremamente importantes. Extremamente importantes. Aqui na imagem nós temos o Gralha, um dos personagens icônicos de Mutantes e Malfeitores, enfrentando o inimigo dele, a inimiga dele que eu esqueci o nome. Mas são dois personagens icônicos de Mutantes e Malfeitores. Perícias. Teste básico clássico de perícia, D20 mais graduação na perícia, mais modificador de habilidade, mais outros modificadores. Então, você pega o seu bônus de habilidade, você pega o seu nível na perícia e soma um D20 e pronto. Esse é o teste de perícia. Nós temos aqui as graduações, modificadores de habilidades, modificadores, sucesso crítico no 20, que a gente já viu isso nas noções básicas do sistema. E nós temos aqui comprando perícias. Vamos lá, a perícia, novamente, lembrando, graduação é os graus, as quantidades de bloquinhos que você tem numa característica, e o custo é o quanto você tem que pagar para ter essa graduação. Eu sempre retorno nisso porque é o conceito básico para você poder criar personagens em Mutantes e Malfeitores. Em Mutantes e Malfeitores, as perícias custam 0,5 pontos de poder por graduação. Então, se você tem 2 graduações numa perícia, você vai custar 1 ponto de poder. Como no sistema você não pode gastar menos que 1 ponto de poder, então o mínimo que você pode ter em teoria, numa perícia, é 2 graduações. Como é que é feito? Como é que as pessoas fazem normalmente em Mutantes e Malfeitores para criar seus personagens? Elas chegam e colocam nas perícias, você tem assim, o perícias na sua ficha, você coloca ali quantos pontos você investiu. Você investiu 20, quer dizer que você tem 40 graduações de perícia. Vocês estão entendendo? Deixa eu pensar aqui para ver se eu posso explicar. Vamos ir para os arquétipos de personagem, ok? Nós temos aqui o Místico. O Místico, ele gastou aqui 14 pontos de poder em perícias. Como é que você faria? Você chegaria aqui, na parte de perícias, vocês conseguem ver? Conseguem. Aí você botaria aqui 14, que representaria os pontos de poder, e você sabe que você tem 28 graduações de perícias para usar. Algumas pessoas, inclusive, botam 14 e colocam entre parênteses 28G, 28 graduações. Porque isso aí representa quantos pontos de perícia você tem, quantos pontos de poder você investiu. Essa é a melhor maneira de você fazer. Porque aí você pode colocar até perícias com um nível, ou níveis ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, porque você não poderia gastar os 0,5 pontos de poder, mas você vai, em contrapartida, colocar esse outro número que está faltando em outra perícia. Entenderam? Então, é que nenhum dos personagens aqui, normalmente eles não tem números ímpares de perícias. Deixa eu ver se alguém tem, só para tentar demonstrar para vocês. É muito raro você encontrar alguém que tenha um número ímpar de perícia. Se não me engano, o blindado ele tem número ímpar. Se não me engano. Ciência, aqui ó. Repara, o blindado ele tem 2 perícias. Ciência, escolha... não, ele tem uma perícia. Entre ciência, engenharia ou negócios. É 5. Normalmente ele não poderia por 5. Porém, ele está botando 5 aqui e 3 em percepção. Que aí vira 5 mais 3 é 8. Que equivale a 4 pontos de poder. Em resumo, para na hora de você criar seu personagem, aqui ele tem 12 pontos de perícia. Você colocar aqui perícias, 12, e sabe que você tem 24 graduações para usar. Pronto. Voltando aqui para as perícias, isso é para você na hora que for fazer o seu personagem. No final de tudo, depois de eu falar todas as regras, nós vamos fazer personagens, inclusive do Brasil de Heróis, que é o cenário que eu estou aplicando no Mutantes e Malfeitores. Como as perícias funcionam? Teste sem treinamento. Algumas perícias não funcionam sem treinamento. Isso quer dizer que você tem que ter pelo menos uma graduação de perícia nessa perícia. Perícias como especialidade, tratamento, etc. Quer dizer que você não pode tentar sem ter conhecimento nela.
Perícias de interação são as perícias que você lida com pessoas através de interação social. Permita que você influencie o comportamento dos outros e os faça colaborar. Se não puderem ouvi-lo ou compreender, o menos 5 na perícia. Perícias com interação funcionam melhor em alvos inteligentes. Se o alvo não é inteligente para te entender, tipo um animal, ou tem uma inteligência muito baixa, abaixo de menos 4, ela tem uma penalidade de menos 5 para você compreender. Tem pessoas que são imunes a certos efeitos também. É basicamente isso. Perícias de manipulação são perícias que necessitam de ferramentas. Sem essas ferramentas, você vai ter uma penalidade que vai de menos 2 a menos 5, a depender da consideração do mestre. Lembrando novamente, que é importante sempre colocar, o que os níveis de perícias significam. Que você vai ter aqui as dificuldades, para você vai ver as perícias, mas os níveis de perícia, eles significam o quanto que você é treinado nela. Lembrando, 5 numa perícia representa o nível profissional. De 1 a 4 é alguém que está em treinamento. O 5 já é o nível profissional, 5, 6. Então, é só para você lembrar, se você está fazendo um personagem, você quer falar, quantos pontos de perícia eu coloco nele? Pensa, o cara ele é profissional, o cara ele é mestre na perícia, o cara ele é um profissional muito bom, ele é apenas um iniciado. Por exemplo, se o cara é apenas um amador, 2 níveis, 2 graduações de perícia neles. O cara ele é um profissional, então você coloca 5 a 6. O cara é um profissional muito competente, extremamente competente, 8. 8 graduações. O cara ele é um mestre, ele sabe praticamente tudo que ele possa saber sobre essa perícia, 10. Acima de 10 graduações de perícia é algo que já não é normal humano. Se está jogando com um personagem humano, não quer pensar num personagem cinematográfico, você irá botar 10, de forma geral. Isso aqui eu estou falando, não quer dizer que você é obrigatório. Na sua mesa você pode fazer como você quiser, mas o que as graduações significam é isso. Então, 15 equivale grão-mestre, é um conhecimento alienígena, alguém que supera muito. E 20 costuma ser, assim, um nível cósmico na perícia. Algo que, tipo, não tem nem como imaginar direito o nível acima de 20. Então é só para vocês terem noção. 10 já é alguém que é mestre, treinou muita perícia. A perícia é algo que ele faz todo dia, há muitos anos, e blá blá blá. Isso é 10. Então agora você tem uma noção do que você vai colocar nas perícias. É alguém que é profissional, 5, 6. 6 pode também ser aplicado. É alguém que é treinado, já tem algum treinamento na perícia, é 4. É um amador, está iniciando, é 2. É um profissional muito competente, é 8. É um mestre, é 10. Esses são os níveis, os patamares normais de perícias. Aqui tem a lista de todas as perícias, e agora nós vamos ver cada uma delas, porque todas as perícias são importantes em Mutantes e Malfeitores. Por exemplo, eu tenho um personagem em Brasil de Heróis que se chama Piruleta. O Piruleta, ele é um garoto que tem uma cauda de dinossauro, ele tem uns reflexos um pouco altos, mas ele não é sobre-humano. Só que ele consegue enfrentar personagens muito mais fortes do que ele, porque o foco dele é em perícias. Ele é um cara muito chato mesmo. O foco dele ele incomoda as pessoas tanto que elas ficam mais fracas, que elas perdem as ações, que elas ficam tontas. Então, este é a grande capacidade dele. O foco dele está nas perícias. E nós vamos ver, é possível fazer personagens que focam em perícias e conseguem enfrentar personagens muito mais poderosos do que eles. Então nós temos aqui a lista de perícias, se ela é treinada ou não, se você pode tentar sem ser treinado, e o tipo de ação que você usa normalmente para usar a perícia. Acrobacia é a perícia de agilidade clássica para você fazer cambalhota, se equilibrar, ficar de pé. E aqui tem as dificuldades normais. Lembrando que 10 é a dificuldade normal para um ser humano não treinado conseguir casualmente o efeito. 15 é para um ser humano treinado, 20 para um ser humano mestre, para um mestre, e acima disso já é coisa. 25 já é difícil para um mestre, bem difícil para um mestre. 30 já é nível sobrenatural, é algo assim que só com muita sorte ou com você vai conseguir fazer. E acima disso é algo mais implacável ainda. Então,
nós temos todas as características. Ficar de pé, caso você caia em combate, você pode fazer um teste de acrobacia para se levantar com uma ação livre, sem gastar a sua ação. Aqui é para se equilibrar. Você fica vulnerável quando se equilibra, a menos que aceite um aumento de mais 5 na CD. Manobrar é para fazer ações outras, para tipo, ficar atrás de um oponente, saltar. Aí o mestre deve definir a CD. Por exemplo, para você ficar atrás de um oponente, fazer um teste para pular e ficar atrás do oponente e atacar ele pelas costas, pode ser um teste contra a esquiva do oponente. E por aí vai, depende muito do mestre. Atletismo é para correr, que você pode fazer o teste de atletismo para aumentar a graduação de velocidade. Lembram-se que a graduação de velocidade humana é 0. Eu estou aqui com o meu livro, porque como as perícias elas são uma coisa um pouco mais complexa, eu estou aqui com o livro para dar uma olhada melhor e mais rápida. Então, por exemplo, alguém com graduação 0 pode se mover a 8 metros num turno. Você pode fazer um teste de atletismo com CD 15 e aumentar em mais 1 a sua velocidade. Aí você pode andar 15 metros num turno. Isso é útil também para corridas, para você fazer... Mesmo velocistas podem aumentar a sua corrida fazendo um teste de atletismo. Aqui é para escalar, tem dificuldade de escalar e tal. Essas perícias comuns eu não vou perder muito tempo discutindo, porque elas são mais ou menos comuns a todos os RPGs e é só você ver aqui as tabelas, as dificuldades dos testes. Combate à distância é interessante, porque você tem combate à distância e combate a corpo a corpo. Combate à distância é determinada por destreza e corpo a corpo é determinada por luta. Então, cada uma dessas perícias representam uma área específica. E isso é uma das áreas, é um dos aspectos que confundem mais as pessoas. Porque algumas pessoas colocam muito específico o tipo, outras colocam muito abrangente. De forma geral, quando você bota aqui, você tem que especificar qual é o combate à distância que você usa. Pense, por exemplo, em Storyteller, que você tem combate corpo a corpo, você tem desarmado, armas brancas, são os 2 tipos principais. Também aqui é mais ou menos assim. Então, aqui diz aqui, combate ao corpo com espadas, não é permitido armas corpo a corpo, é amplo demais. Depende muito do que tipo de jogo você está tendo. Muita gente vai aceitar que armas corpo a corpo, ou então armas leves corpo a corpo, porque vão ser aceitados. Porque espada é muito restrito mesmo. Atualmente, as pessoas estão aceitando que combate corpo a corpo você divide em desarmado, armas brancas, armas exóticas, como chicote, rei, essas coisas. São normalmente as 3 categorias mais utilizadas, que são mais ou menos as categorias de D&D, as categorias de Storyteller, por aí vai. Combate à distância normalmente se define em arremesso, para você arremessar coisas, armas de fogo e armas arcaicas. São os 3 combates à distância. Além disso, os 2 eles permitem assim um poder específico, tipo seus poderes de controle elemental, por exemplo, para ataque à distância. Essas são as possibilidades. É interessante porque a perícia de combate é o que você usa para atacar, junto com o atributo luta para corpo a corpo e destreza para ataque à distância. Ok? Além disso, existe uma outra possibilidade que é em vantagem, que nós vamos ver quando chegarmos nas vantagens. Mas essas são as perícias de ataque de combate. Enganação é basicamente lábia, dissimulação e outros sistemas. Enganação normalmente usa uma ação padrão, você pode tentar com uma ação de movimento e aceitar uma penalidade de menos 5, caso você faça com uma ação de movimento. Enganação é uma das perícias muito interessantes e importantes, porque ela reúne blefar, que é enganar alguém, disfarçar, você fazer um teste de disfarce é enganação, e também é interessante como ludibriar e fintar. Ludibriar, fazendo o oponente fazer um curso de ação potencialmente perigoso, como atacá-lo, etc. Ludibriar é o clássico, você fica se movimentando pela área de combate, e aí a pessoa vai te bater e acerta uma coisa que ela não deveria acertar. Por exemplo, se você está na frente de uma caixa de cabos elétricos ou na beira de um precipício. Se você conseguir ludibriar o oponente, ele cai. Isso é interessante. Isso é muito importante quando depois nós formos ver vantagens. Tem uma vantagem que é redirecionar, que você pode literalmente ludibriar um oponente para ele acertar o colega. Isso é muito interessante. Então,
um teste de enganação como uma ação padrão oposto pela enganação do oponente. Se o oponente ignora o perigo, pode acertar a caixa de elétricos ou... Basicamente, para você ludibriar alguém, você tem que ter preparado uma ação que gasta uma ação padrão, ou você pode usar retrospectivamente. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for falar de combate. Fintar também é muito importante, que fintar você usa enganação para deixar o oponente vulnerável. Você reduz pela metade as defesas ativas dele, que é a parar e a esquiva. Então, é muito importante entender que perícias em mutantes e malfeitores podem ser usadas essencialmente como ataques e poderes. Elas podem ser tão úteis e tão fortes ou mais fortes do que poderes. Porque você pode enfrentar um oponente, vamos supor que você está enfrentando um velocista. O cara é inatingível, ele tem esquiva mais 20 e aparar mais 20. Ele é inatingível, você não consegue atingir. Você pode fintá-lo. Você pode enganá-lo de tal forma que você reduz a defesa dele e torna algo que era impossível de ser atingido possível de ser atingido. É muito importante conhecer as perícias. Especialidade eu já falei em outros vídeos, que representam as perícias. Então, policial é uma especialidade, direito. Então, cada uma daquelas coisas é uma especialidade. E você não pode testar a especialidade sem ter treinado nela. É importante que, por exemplo, você tem a perícia de tratamento. Tratamento, eu já falei, não é medicina. Você tem a especialidade medicina ou médico, que é para você saber sobre doenças. E você tem tratamento, que é mais primeiros socorros. Então é muito importante saber isso. Por exemplo, investigação não te dá os conhecimentos teóricos da profissão de investigador. Você tem que ter a especialidade investigador para isso. Furtividade, clássico para se esconder. Caso você tente se esconder rapidamente, você tem menos 5 de penalidade. Sombra é para perseguir as pessoas sem ser visto. Intimidação. Intimidação é uma perícia muito, muito importante, porque ela representa uma habilidade muito interessante. Primeiro, você pode coagir alguém. Coagir, você faz com que a pessoa fique amistosa contigo, caso você tenha sucesso, porque ela tem medo de você. Mas assim que você sai da presença, ela deixa de ser amistosa. Coagir é interessante, mas uma das coisas mais importantes e interessantes aqui é desmoralizar. Desmoralizar é quando você faz um teste para assustar alguém em combate. E aí, se você tiver um sucesso, o cara fica prejudicado. Ele tem -2 em todos os testes. Todos os testes dele. Gente, isso é muito importante. Você pode ter um personagem cujo foco dele é em assustar pessoas, assustar os outros personagens e dar bônus para os seus colegas em combate. Isso é muito importante, porque você pode ter personagens cujo foco dele é em perícias, não em poderes, e ainda assim ser muito eficiente dentro do campo de batalha. Com 4 graus de sucesso, lembrando que cada 5 que você supera a dificuldade dá mais 1 grau de sucesso, 4 graus de sucesso equivale a superar em 15. Caso você supere o cara em 15 ou mais, o cara ele recebe -5 de penalidade. Ah, não, ele fica desabilitado. Desabilitado é -5, basicamente, de penalidade. Isso é muito útil. Muito útil. Normalmente, o desmoralizar ele resiste com força de vontade. Faça um teste de intimidação com uma ação padrão. Aqui não diz aqui o que você faz contra, mas normalmente intuição ou vontade o que for mais alto. Porque as perícias normalmente são resistidas por perícias ou uma defesa passiva, fortitude ou vontade. Intuição é discernir sentimentos e intenções de uma pessoa, prestando atenção nas questões dela. Como percepção, é a percepção emocional, por assim dizer. Você pode avaliar se alguém é confiável e honrado ou não. Detectar ilusão, que é interessante e importante para poderes de ilusão, que você usa intuição. Detectar influência, você pode insinuar também. Detectar mensagens escondidas mandadas por enganação, resistir à influência, e por aí vai. Intuição é a percepção emotiva. Investigação é a perícia que você usa para uma procura ativa. Você pode usar, obviamente, para procurar. Aqui tem as dificuldades padrões. Diz aqui quanto que demora. Itens escondidos, investigação. Que normalmente demora para você fazer esses testes. Procurar, determinar o tempo necessário para revistar pegue a medida da área. Reparem como isso é muito interessante em Mutantes e Malfeitores. Por que eu acho que Mutantes e Malfeitores é um sistema
melhor como sistema genérico do que GURPS, porque ele tem a tabela universal. Essa tabela universal permite que você use para qualquer coisa, praticamente. Então, para determinar o tempo necessário para revistar uma área, pegue a medida da área, some 2 e consulte o resultado na coluna tempo. Então, vamos supor que você tem uma casa de 15 metros quadrados. Você tem uma casa de 15 metros quadrados relativamente pequena. Vamos pegar um lugar pequeno de 15 metros quadrados. De 15 metros quadrados dá equivalente a litros. Uma área de 15 metros quadrados. Vamos supor, 15 metros quadrados, você adiciona 2, que vai para cá, e você vê em tempo. Tempo é 15 metros quadrados, vira 12 segundos. Você demora 12 segundos para procurar uma área de 15 metros quadrados. Perceba isso, que é interessante. Vamos ver, revistar uma área de 15 metros leva 1 minuto. Eu contei errado. Vamos ver aqui. Peraí, revistar uma área de 15 metros quadrados, uma sala típica de 4x4, leva 1 minuto. Graduação de distância, 1 mais 2. Graduação de distância. Ah, é graduação de distância. Eu vi a graduação de volume. Eu me enganei. Ok. Então você pega 15 mais 2 é 1 minuto. Pronto. Se você está procurando uma casa, um terreno de 120 metros quadrados, você vai demorar 8 minutos procurando. Isso é muito importante. Com esse jogo, você pode fazer cálculos assim muito interessantes por causa da tabela. Por isso que eu acho que é melhor. O Mutantes Malfeitores é um sistema melhor como sistema genérico universal do que o GURPS e do qualquer outro sistema. É um sistema muito fantástico nisso. Você pode determinar todos esses tipos de coisas observando a tabela. Você pode recolher evidências para um caso, você pode analisar evidências também com investigação. E, uma coisa muito importante, você pode obter informação, que é o famoso manha em outros sistemas, que é para você coletar rumores, questionar informantes, fazer contatos. Então, investigação é uma perícia muito importante que pelo menos alguém do grupo tenha um valor alto. Percepção é a intuição para coisas do ambiente, é muito útil para encontrar pessoas furtivas, etc. Discernir detalhes e por aí vai. Ouvir, ver e outros sentidos são testes de percepção. Persuasão é uma perícia muito curiosa. Persuasão é uma perícia que você usa para fazer com que as pessoas fiquem mais amigáveis, mais amigas de você, mais amigáveis com relação à sua causa. Você faz um teste de persuasão e quanto maior o seu sucesso, mais amigável a pessoa se torna. É importante isso, porque persuasão ela não convence a pessoa. Normalmente isso aí é com enganação. Persuasão você faz com que a pessoa goste de você e por isso ela vai aceitar o que você está falando. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é desfavorável para você. Para você fazer com que a pessoa vire prestativa ou favorável a você, você tem que ter 2 níveis de sucesso. Lembrando que a dificuldade básica é 15. Para ter 2 níveis de sucesso, você tem que rolar 25 ou mais para ser bem sucedido. Isso é muito importante. Normalmente, para você fazer com que alguém faça um favor assim de imediato para você, e a maioria das pessoas são diferentes, você tem que conseguir que a pessoa seja prestativa. Isso é muito interessante, muito importante saber. Persuasão é uma perícia de influenciar alguém para ficar mais positiva com a sua causa. Prestidigitação é a perícia para que em outros sistemas compreendem furto, roubo, arrombar, abrir fechaduras, operar mecanismo. São as 3 grandes coisas que prestidigitação faz e também os truquezinhos de mão, de esconder objetos na mão, etc. Então, repare que é uma perícia com manipulação. Você precisa ter as ferramentas necessárias para fazer a prestidigitação. Então, você pode usar a prestidigitação para esconder algo, que é você esconder algo na mão, fazer um truque de mágica, por exemplo. Você pode se contorcer. Isso é importante que prestidigitação também é utilizado para escapar de ataques de agarramento. Você pode usar a prestidigitação ou você pode utilizar também esquiva, normalmente. Esquiva, atletismo, força ou prestidigitação, o que for maior. Empalmar, esconder algo na sua mão, roubar, e por aí vai. Então, estes são os usos de prestidigitação. Eu me enganei, tipo, tecnologia que é operar mecanismos, não é prestidigitação. Eu me enganei, operar mecanismo em tecnologia. Só pode apenas treinar, precisa de ferramentas, manipulação, etc.
Então, tecnologia é o genérico para você saber como funcionam mecanismos. Lembrando, se você quer ter um conhecimento teórico, acadêmico sobre o assunto, você tem que ter especialidade. Tecnologia representa que você pode criar coisas, desarmar mecanismos e tal. Mas se você quer, por exemplo, mostrar que você é um engenheiro, que você é um físico, você tem que ter tecnologia e a especialidade necessária. Você pode construir, operar e reparar. Isso é muito importante para quando a gente for falar de equipamentos, que a gente vai falar de equipamentos e invenção. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas quando a gente chegar no capítulo 7 do livro, que é veículos e equipamentos, aí nós vamos falar sobre como fazer isso. Isso aqui representa a construção genérica da questão. Então, são para você construir equipamentos comuns, não os super equipamentos que nós vamos ver depois. Então, lembrando, aqui diz que a dificuldade é 30, a complexidade é 30 para você construir um computador. Isso não quer dizer que você pode chegar no mato e falar, eu tenho tecnologia 15 e vou lá construir um computador. Lembre-se, diz aqui que exige ferramentas. Para você construir um computador, você tem que ter toda uma indústria para fazer isso. Você não consegue nem construir um computador na sua garagem. Só para ser importante que as coisas têm que fazer sentido, ok? Você pode dar uma de Homem de Ferro e tentar construir algo numa caverna, mas você vai ter muita penalidade. E mesmo assim, o Homem de Ferro ele tinha ferramentas. Não eram boas, mas ele tinha. Também, tecnologia é a coisa para inventar, demolir e fazer testes de segurança, para desarmar, sabotar mecanismos, invadir áreas tecnológicas, hackear. Normalmente, para você hackear algo, você também tem que ter a especialidade de hacker. Normalmente. Poucas mesas deixam que só com tecnologia você faça isso. Nível de segurança, tratamento. Tratamento, como eu já falei algumas vezes, é a perícia para tratar ferimentos e doenças. Está mais relacionada com primeiros socorros. Não está relacionado a necessariamente medicina. Então, você pode diagnosticar, você pode estabilizar, você pode fazer essas coisas, mas para você ter um conhecimento concreto sobre a coisa, você tem que ter medicina ou um conhecimento semelhante, uma especialidade semelhante. Então, tratamento é utilizado principalmente para isso e é muito útil. Por quê? Você pode utilizar tratamento para estabilizar alguém que está morrendo, você pode diagnosticar uma doença, mas isso aqui, cadê? Você pode oferecer tratamento. Com o teste bem sucedido, o paciente reduz o tempo de recuperação. Isso é muito útil para você se recuperar de ferimentos e tal, mas isso aqui é crucial. Você pode remover a condição tonto ou atordoado de um alvo. O teste de viver é uma ação padrão. Por quê? O combate em mutantes malfeitores ele é principalmente dado a partir de condições. Se vocês se lembram, as condições são efeitos momentâneos que o personagem está sofrendo. Tonto, imobilizado, prejudicado, debilitado, são todas condições. Uma delas é atordoado. Em combate, você pode ser atordoado e ficar fora de combate. Quando você está atordoado, você não pode fazer ações. Você cai no chão ou você fica sem poder agir. O que acontece? Com um teste de tratamento, você pode reviver um alvo contra a dificuldade 15. Então, isso é muito útil. Se você quer ter alguém no seu grupo que tenha tratamento, ou várias pessoas terem tratamento, porque caso você receba um golpe que ele nem te derrota, você nem ficou muito machucado, mas você fica atordoado, você está fora de combate. Então, com reviver, você pode fazer com que esse seu aliado que estava fora de combate, ele volte. Isso é muito importante. E por fim, nós temos a última perícia, que é veículos. Veículos é para operar carros, barcos, aviões, etc. É importante lembrar que normalmente o veículo só é para um tipo específico de veículos, um grupo de veículos. Caso você tenha, por exemplo, caso você queira dizer que seu personagem ele tem conhecimento também de navios, de aviões, possivelmente o mestre vai pedir que você tenha uma especialidade sobre isso. Então, veículos 6 normalmente é só para automóveis. Mas eu quero dizer que eu sou bom com lancha, jet ski, você tem que ter uma especialidade. Nem que seja 2 pontos de especialidade, mas alguma coisa para indicar que você tem treinamento nisso. Senão, o mestre possivelmente não vai permitir. Você não vai poder ser um piloto de caça sem ter como especialidade piloto de caça, entendeu? Pelo menos 2 pontos, você está treinado nisso.
Então é muito importante saber disso. Repare, perceba que a veículos não cobre cavalgar animais de montaria. Para isso, use a perícia especialidade cavalgar. Perceba também essas questões. Até cavalgar. Se você quiser cavalgar, você tem que ter a especialidade cavalgar. Se você quer ser capaz de operar um navio, algo do gênero, você vai ter que ter a especialidade relativa. Ok? Então, é isso. Agora nós cobrimos as perícias. Próximo capítulo, vamos falar sobre vantagens, que são muito importantes também no sistema. E elas representam treinamentos muito específicos do personagem, ou talentos inatos dele. Normalmente é isso que são vantagens. Poderes naturais dos seres humanos. E aí nós vamos ver isso. Basicamente é isto. Depois de vantagem vem os poderes. E o poder vai ser dividido possivelmente em no mínimo 2 vídeos. Eu duvido que consiga falar de todos os poderes em um vídeo só, porque é muita coisa. E depois tem os modificadores, que aí é ainda mais complexo. Então, se você gostou desse vídeo, dê like, dê share, comente, se inscreva, compartilhe o vídeo, porque eu acho que é um sistema que mais pessoas têm que conhecer. É um sistema que pode ser usado para qualquer tipo de jogo. Depois que eu terminar de explicar todo o sistema, depois eu vou falar sobre coisas específicas, para mostrar que você pode jogar para jogos realistas, Mutantes e Malfeitores. E é um sistema aberto. Qualquer um pode produzir, criar e publicar em Mutantes e Malfeitores. O livro é da Jambô, mas o sistema em si ele é aberto. Caso vocês reparem, tem aqui na última página, na última ou nas últimas páginas, ele tem aqui, ó, licença. O sistema ele tem uma licença aberta, que pode ser usado. Se você está criando um jogo, um cenário, você pode usar Mutantes e Malfeitores. Inclusive, eu penso em usar Mutantes e Malfeitores para o Brasil de Heróis. Mutantes e Malfeitores e algum outro sistema, um mais simples, os dois como oficiais. Tanto Mutantes e Malfeitores e ou Fate ou Ícones, são os sistemas que eu estou pensando. Inclusive, Ícones é criado pelo próprio Steven Kenson, que é o cara que criou o Mutantes e Malfeitores. Você tem aqui, ó, Steven Kenson, que criou o Mutantes e Malfeitores, e você tem aqui, isso aqui é pela Redbox, mas você tem aqui o Kenson, ó. É o mesmo cara que criou tanto Ícones quanto Mutantes e Malfeitores. Os dois sistemas são parecidos, mas Ícones é muito mais simples e Mutantes e Malfeitores é muito mais complexo. Então, estes são os jogos, é esta a questão. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui foi a Gaia. Falou!